O que você faria se a pessoa que mais diz te proteger fosse a mesma que te empurra para fora da própria vida? No episódio de hoje, a dor fala mais alto do que o orgulho. Atesh toma uma decisão fria e inesperada, e Mercan se vê obrigada a encarar o pior dos sentimentos, o de ser rejeitada sem entender o porquê. Entre palavras duras, silêncios sufocantes e olhares cheios de lágrimas, essa cena expõe tudo aquilo que Atesh não consegue dizer e tudo aquilo que Mercan sente demais para suportar. Prepare-se para um dos confrontos mais intensos e dolorosos da história, onde o amor não some, mas é sufocado pelo medo, pelo orgulho e por escolhas que podem ser irreversíveis. Fica comigo até o final, porque essa cena vai partir corações, inclusive o de quem assiste. A cena se inicia de forma abrupta, com Atesh ordenando friamente que Mercan vá embora imediatamente. O tom autoritário e cortante de sua voz a atinge em cheio. Mercan reage na mesma hora, tomada pela confusão e pela indignação. Sem compreender o motivo daquela atitude tão repentina e dura, ela pergunta o que ele está dizendo, tentando encontrar alguma lógica naquele comportamento agressivo. Mercan tenta, a todo custo, compreender o que está acontecendo. Atônita, ela questiona para onde ele espera que ela vá, por que insiste tanto em empurrá-la para longe, como se a presença dela fosse um peso insuportável. Sua voz carrega mais dor do que revolta, revelando a necessidade desesperada de uma explicação que faça sentido. Atesh responde de forma confusa, atropelando palavras e sentimentos. Raiva, frustração e decisões mal resolvidas se misturam em seu discurso. Ele fala de trabalho, de mudanças inevitáveis, de responsabilidades que parecem esmagá-lo. Em um gesto frio e quase cruel, mostra a passagem para Londres, como se aquele papel fosse uma justificativa suficiente para afastá-la de sua vida naquele momento. Para Mercan, porém, nada daquilo soa como resposta, apenas como mais uma tentativa dele de fugir, deixando para trás sentimentos que ele se recusa a enfrentar. A discussão se aprofunda e ganha um tom ainda mais doloroso, quando Mercan, claramente magoada, confronta Atesh com a contradição que a consome por dentro. Ela pergunta, mais de uma vez, por que ele insiste em ajudá-la e ao mesmo tempo a machuca tanto. Sua voz treme, não de raiva, mas de frustração e cansaço emocional, enquanto tenta arrancar dele uma resposta que seja enfim verdadeira. Mercan quer entender por que ele se envolve de forma tão intensa em sua vida, se no fundo age como se quisesse expulsá-la dali. Para ela, aquela ajuda não soa como cuidado, mas como algo confuso e até cruel, um gesto que aproxima com uma mão e afasta com a outra. O olhar dela carrega a dor de quem sente que é importante demais para ser ignorada, mas descartável demais para ser mantida por perto. E isso a fere mais do que qualquer palavra dura que ele possa dizer. Emocionalmente exausta, Mercan finalmente explode. Com a voz falhando e o coração pesado, confessa que não quer mais estar ali, que não tem forças para continuar suportando aquela montanha russa de aproximações e rejeições. Suas palavras caem como um peso no ambiente, enchendo o espaço de um silêncio denso e desconfortável. Atesh sente o impacto imediato do que ela diz. Por um instante, algo se rompe dentro dele, mas ele permanece paralisado, preso entre o orgulho e sentimentos que não consegue ou não sabe colocar em palavras. Ele apenas a observa, perdido, sem saber como reagir. Mercan, ferida, o encara e questiona como ele espera que ela fique depois de tudo o que está dizendo, depois de empurrá-la para fora como se ela não significasse nada. A dor dela fica exposta, enquanto ele permanece em silêncio, deixando claro que o maior abismo entre os dois não é a distância, mas tudo aquilo que ele se recusa a dizer. Ela repete a pergunta, agora com a voz quebrada pela dor, insistindo em saber como ele acha que ela vai ficar depois de ser tratada daquela maneira.
Cada palavra soa como um pedido de reconhecimento, um grito silencioso de quem se sente descartada, empurrada para fora sem explicação, completamente perdida dentro dos próprios sentimentos. A pergunta ecoa no ar, pesada, revelando o tamanho da ferida que se abriu entre eles. A Tesh, incapaz de oferecer respostas claras ou assumir aquilo que sente, reage do único modo que conhece. Tenta encerrar a conversa de forma abrupta. Suas palavras saem frias, quase automáticas, como se cortar o diálogo fosse a única forma de não desmoronar. Fica evidente que, naquele momento, fugir parecia mais fácil do que encarar a dor de Mercan, e principalmente a própria. A cena se encerra quando a Tesh caminha até a porta e a abre, num gesto silencioso e definitivo, deixando claro que quer que ela vá embora. Mercan para por um instante, sem conseguir se mover de imediato. Ela o encara intensamente, com lágrimas brilhando nos olhos, tentando encontrar nele qualquer sinal de arrependimento, qualquer palavra que a faça ficar. A Tesh sustenta o olhar por alguns segundos, o suficiente para que a dor entre os dois fique insuportável. Seus olhos também se enchem, mas ele vira o rosto rapidamente, num esforço visível para se controlar e não chorar. Mercan entende o gesto como mais uma rejeição silenciosa. Com o coração em pedaços, ela se afasta, enquanto ele permanece imóvel, lutando contra as próprias emoções, sabendo que acabou de deixá-la ir, talvez contra tudo o que realmente sente.